Por isso que vem aqui hoje. Seja bem-vinda, viu, querida? Mais alguém? Pois não. Ah, você vem ao sábado. E hoje consegui, né, deixar o pai em casa com ela, para contar com a minha opinião. Eu nasci no Brasil, meus pais. Maravilha. E representaram, né, os presentes desde o nascimento, então, não tem que. Beleza, seja bem-vinda, Letícia. Mais alguém? Não, né? Então, a gente vai iniciar a nossa reunião com a prece que o João Pedro vai fazer, em nome de todos nós. Depois passaremos ao estudo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, Príncipe da paz, a luz do mundo, o médico dos médicos, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, implorando pela tua presença aqui conosco, sempre, Mestre, implorando para que os nossos corações queimem sentindo o teu Santo Espírito. Diante, Senhor, de uma certa perturbação que todos nós estamos sentindo na atmosfera, nesse momento específico do ano, diante de energias que são um pouco mais baixas e começam a aparecer de forma um pouco mais indiscriminada. Nós queremos aqui, Mestre, pedir o teu auxílio para que nós sejamos capazes de continuar com o nosso foco no alto, para que nós sejamos capazes de continuar mantendo paciência, humildade, resignação, esperança nos dias do porvir, esperança no trabalho que redime as nossas almas. Especificamente hoje, Jesus, nós queremos nos lembrar do momento absolutamente iluminado em que o Senhor nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apesar, Mestre, de todas as provações, expiações que nós temos visto à nossa volta, apesar de sabermos todos nós que o nosso passado é cheio de débitos, de erros, nós queremos te dizer mais uma vez aqui, Mestre, ajoelhados, lembrando a tua imagem, que apesar de tudo isso, inesgotável é a nossa esperança no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré. E nós queremos te dizer, Senhor, todos nós aqui, que nós contamos com o auxílio de forças vindas do teu coração, para que nós sejamos capazes de continuar trabalhando na seara cristã e para que todos nós sejamos capazes de compreender mais e mais a cada dia que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Nós queremos mais uma vez, Mestre, a tua ajuda para que todos nós aqui, neste momento específico, sejamos capazes de manter uma atitude mental digna e focada no trabalho. E querendo, Mestre, mais serviço em teu nome, todos nós, ajoelhados espiritualmente, te dizemos mais uma vez: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Senhor, ser conosco aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Pedro.
Bom, gente, então nós estamos nesse estudo. Hoje é o 8º estudo sobre a ética espírita e o dever do espírita. Nós vamos... eu acabei mandando... Estou olhando errado aqui. É a parte 8, né? No dia de hoje. Nós começamos, nas 2 últimas reuniões, a entrar no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aliás, das 3 últimas, né? Nós estudamos o primeiro capítulo e, na última reunião, a gente começou a entrar, nas 2 últimas reuniões, no capítulo 13 do livro de André Luiz, Pela Mediunidade do Chico, Nos Domínios da Mediunidade. Eu quero corrigir uma informação, que até agradeço a nossa querida, que nos alertou sobre o engano, né? Que eu falei que o espírito de Celina se manifestava através da médium, né? Na realidade, a médium chama Celina. E o espírito comunicante não é identificado no livro. A gente não sabe quem é que está fazendo essa preleção lá na reunião que a gente pressupõe seja a reunião mediúnica do Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, não é? Então, uma das médiums lá, que no livro está com o codinome Cecília, aliás, desculpa, Celina, bem próximo de como nos lembrou a Marilene, ela, na realidade, ela é a médium, ela não é o espírito comunicante, tá bem? E ela vai receber essa mensagem gloriosa, essa mensagem bastante profunda para o nosso conhecimento, para a vida eterna, inclusive, a respeito justamente do pensamento e da mediunidade. Nós terminamos semana passada, eu vou só ler rapidamente, não vou entrar em considerações, só para a gente pegar o bonde andando outra vez, né? Nós terminamos com esse slide. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida, e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Então, é aquela situação que em tudo na vida humana, em qualquer horizonte, em qualquer situação, nós, seres humanos, em todas as nações da Terra, independentemente da nossa cultura, da nossa inteligência, do nosso sentimento, independentemente da nossa crença, independentemente da nossa religião, nós, como seres humanos que somos, estaremos sempre indefectivelmente ligados às forças pensamentais que nós próprios criamos. Então, esse mundo mental, né, que se arroja inicialmente das nossas emoções, que por sua vez são reflexos da nossa vida em torno, esse mundo mental vai ser refletido também nos nossos sentimentos, vai gerar sentimentos, e os nossos sentimentos são a força motriz do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento nada mais é do que a resultante da nossa vida de relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, por que não dizer, né? Os nossos desafetos, aqueles com os quais nós não afinizamos, bem como com aqueles com os quais nós nos afinizamos.
E só por falar isso, a gente vê que essa é uma situação complexa, né? É por isso que as ciências psicológicas, né, a psicologia, a psiquiatria, se debate tanto na descoberta desses problemas da alma, né, desses problemas da mente humana. Por quê? Porque cada um de nós, no fundo, é um mundo em si. É um universo único. E esse universo único, que é o resultante pessoal e indefectível de nossas próprias experiências atuais e pretéritas, e nós estamos falando aí, gente, de milhares de anos, nós estamos falando aí de centenas, talvez milhares de vidas, não somente na Terra, como em outros planetas. Nós chegamos hoje a ser o que somos, né? Nós somos a resultante disso tudo. E essa resultante, naturalmente, vai se diferenciar dos nossos semelhantes à nossa volta, não vai? Por quê? Porque cada um de nós teve uma trajetória distinta, diferente. Não existe uma pessoa igual a outra na face da Terra. Existem pessoas que se assemelham, que se vinculam por ideais semelhantes, por pensamentos semelhantes, por emoções semelhantes e por sentimentos semelhantes. E aí há a troca natural das forças pensamentais. Então, quando nós pensamos, imediatamente nós nos ligamos àqueles que pensam e sentem como nós. Não existe milagre, não existe, vamos dizer assim, algo de maravilhoso ou algo de sobrenatural nisso, compreendem? Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso. Isso é científico, não é? É uma lei científica de atração, de afinidade, de sintonia automática. Então, por isso que nós vivemos um constante processo de permuta, pelo qual nós vamos sempre receber o que nós damos à vida. Sempre. Aquilo que eu ofereço à vida, aos outros, eu vou acabar recebendo, de uma forma ou de outra, num espaço de tempo ilimitado. Não é? Aí prossegue, então, o espírito que está falando através dessa médium Celina. E ele vai dizer: quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia ou do sofrimento? Então, só essa pergunta aí que o Espírito faz, né, já estremece a gente. Por quê? Porque se eu me vincular, né, pessoa humana, espírito humano, se eu me vincular negativamente numa mentalização angustiosa, então aquela pessoa que está sempre angustiada, está sempre negativa, está sempre se entregando a essas forças desagregadoras da mente, tristeza profunda, depressão, também revolta, né? Porque, na realidade, nós sabemos, pelas ciências psicológicas, que nós temos 5 ou 6 emoções básicas. Todos nós temos, não é isso? Uma delas, gente, é a raiva. É uma emoção básica. E certa vez, conversando com um diretor clínico do Hospital Espírita, Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, aqui de Belo Horizonte, Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, ele me explicou isso. Ele falou assim: Geraldinho,
A pessoa que é depressiva, que é sempre vinculada a pensamentos de tristeza, na realidade, ela é uma pessoa que carrega uma emoção de raiva muito grande, de insubordinação muito grande, de revolta muito grande. Ela não é uma pessoa pacífica. Notem bem. Por quê? Porque ela está mentalizando angústia, pena de si mesma, né? Ah, como eu sou coitadinho, ou como eu sou coitadinha. Todos os meus familiares são culpados pelo mal que eu vivo. Ou então, se casou, o meu marido, minha mulher é assim, assado. Meus filhos são assim, são assados, eu sou sofredor. Ou então, no ambiente de trabalho, meu ambiente de trabalho é uma porcaria, porque lá eu só tenho um chefe ruim, eu só tenho um colega ruim, por aí vai. E isso se espalha por todos os ambientes da vida social e humana. Por outra vez, ele fala na angústia, ele fala na mentalização também do crime. Então, aquela pessoa que está sempre voltada para ações criminosas, né? Que prejudicam as outras pessoas. Ela vive nesse ambiente criminoso, que a gente também pode extrapolar aqui pelo ambiente de viciação, né? Então, esse ambiente mental é um ambiente mental extremamente deplorável. Concordam comigo? É um ambiente mental destrutivo, é autodestrutivo. Por quê? Porque essa miséria e essa perturbação que a pessoa cultiva dentro dela está apenas refletindo as imagens da desarmonia ou do sofrimento que lhe é próprio. Pois não? Espera aí, fala no microfone aqui, porque o pessoal está acompanhando pela internet. Só para você falar mais um pouquinho, você está falando, a gente imagina uma pessoa, não essas com viciação mais vinculada a crime e tudo, mas tanta depressão que existe. Como que ele pontua essa questão da insubordinação? Eu achei tão interessante. Você pode falar mais um pouquinho, fazer um paralelo com esse sistema, por favor? Nessa época, aí você está se referindo ao doutor Roberto Lúcio, né? Nessa época, nós participamos, junto com ele, de um seminário espírita que tinha como tema a transição planetária na cidade de Conselheiro Lafayette, alguns anos atrás. E a palestra dele foi exatamente sobre as 5 emoções básicas do ser humano. E uma delas é a raiva. E a raiva é uma emoção natural, gente. Então, quando você sofre alguma coisa ruim, Um estímulo ruim. né? Um estímulo ruim, seja na família, no trabalho, na via pública, o seu impulso natural é o impulso de raiva. Por quê? Essa emoção básica, ela vem dos animais, né? É um instinto de defesa. Sobrevivência. A raiva faz parte do instinto de sobrevivência, de defesa da pessoa. Só que nós não somos animais mais. Nós já saímos do mundo animal, já fomos, durante milhões de anos. Mas nós já saímos do mundo animal desde quando passamos a pensar continuamente, e os estudiosos aí da mente dizem que nós, seres humanos, temos diariamente entre 70 mil e 80 mil pensamentos diários. Imagina se a gente parasse para contar, ficava todo mundo doido, né? Mas é automático, né? E assim como nós não pensamos para respirar, né? A gente respira automaticamente. São conquistas que nós vamos adquirindo paulatinamente. Muito bem. Aí saímos do mundo animal quando atingimos aí a condição do pensamento contínuo na vida primata, nos primeiros primatas. E era para eles que viviam ali
nas cavernas, era necessário lidar com essa raiva de uma forma até violenta. Concordam comigo? Por quê? Eles tinham que lutar com animais vindos animais gigantescos, né? O tigre de dente de sabre, o mamute, aqueles animais ainda grandes na face da terra, para se alimentar, para prover a família de alimentos, né? Os machos tinham que sair à caça, enquanto as fêmeas procriavam e cuidavam da prole. E nesse movimento, a raiva foi muito necessária. Só que, a partir do momento que a gente entra no domínio da humanidade, né, a gente sai da condição de primata e entra na condição de seres humanos primitivos, lembrando que tem toda uma escala, né? Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz que a saída dos primeiros primatas até chegar ao ser humano tem toda uma escala evolutiva. Primeiro, a fusão do homem de Neandertal com outros primatas, depois chega o Homo erectus, depois chega o Homo sapiens, e a nossa espécie é qual? Homo sapiens sapiens. Então, a nossa espécie tem 200 mil anos na Terra. Em termos de tempo, não é nada. Porque a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas a nossa espécie tem 200 mil anos. Então, tem 200 mil anos que na Terra nós estamos reencarnando aqui. Sem falar nos outros mundos, de onde nós viemos. Né? Nesse processo, nós temos que domar a raiva. Não quer dizer que eu não deva sentir raiva, porque é um impulso natural. Mas eu tenho que saber dominar a raiva para que ela não me afunde no crime, não me afunde no crime. O que a raiva descontrolada faz? Não causa crimes? A explosão da ira. A pessoa fica cega, ela tem uma explosão de ira e imediatamente ela pega um revólver, ela pega uma faca, ela comete um crime, não é? E o que acontece? Quando a pessoa, essa questão da raiva que não é expressa de forma conveniente, né? não é canalizada. Sabe uma forma de canalizar a raiva? O que vocês acham? Dá forma. Meditação? Pode ser um exercício físico, né? Eu acho que é mais exercício físico. Esporte, né? Por que a gente coloca os nossos filhos, netos, no esporte? Para eles exercitarem o controle da própria raiva. Hein? Fazer judô. Olha o filho da Paulinha aí. A Paulinha ganhou medalha ontem, né? Lá no judô. Com 18 anos de idade, já tem várias medalhas. Ele está justamente dominando a si próprio. Né? Qual outra forma que a gente tem de controlar a raiva? O que você me diz? Trabalhando, olha aí, gente. Trabalhando, partindo para a vida. Né? Você ficar dentro de casa, com os seus problemas, fechado no quarto escuro, o que vai acontecer? Peraí, fala aí para o pessoal ouvir. Que tem vários níveis da depressão, né? E tem pessoas que estão num processo depressivo, mas não estão, de fato, deprimidas. E a depressão, de fato, porque é uma doença, vai precisar de uma medicação para ajustar aquilo que o organismo não está produzindo. Não é? Mas, e aí eu fiquei pensando em alguns que, de fato, são deprimidos, e sim, a gente vê uma indignação. Uma indignação, Isso, é uma revolta. Por que eu estou tendo essa vida? E o outro que também tem inveja, viu, gente? Sim, por quê? Por que o meu irmão, por que a minha irmã tem uma vida diferente de mim? E na depressão, o sujeito não consegue identificar que a vida não é boa para ninguém. Exatamente. A vida não é plena para ninguém, mas ele... Nós estamos no mundo de expiação e de provas.
Ninguém está vivendo um mundo de maravilhas, ou tá? Levanta a mão quem está vivendo um mundo de maravilhas. A plenitude. Vem de plenitude espiritual, um mundo feliz. Levanta a mão. Nem Chico Xavier, gente. Eu convivi com Chico 21 anos. Vocês acham que ele não sentia raiva? A mensagem que você leu É claro que sentia. Nem um minuto de paz. Cada traição que ele sofria, ele chorava copiosamente. Mas como que ele canalizava a raiva dele? No trabalho da psicografia, no trabalho da caridade. Por que a gente precisa fazer caridade? Por quê? Vocês acham que Jesus falou conosco que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, apenas como uma diversão? O que vocês acham? Porque, gente, caridade é remédio. É remédio. Porque quando eu saio do meu quarto escuro de raiva, de tristeza, de depressão, e vou nas zonas da necessidade maior, e olha que no Brasil isso é fácil de encontrar, né? Um país com tantas disparidades, e eu vou ver lá a pessoa que está morando debaixo da ponte, né? A pessoa que está morando na rua, que está sem alimento há uma semana, que não bebe água há 5 dias. Eu vou ver que o problema meu é nada em comparação com o dela, é ou não é? É verdade. Quando o Chico estava começando a entrar em depressão, ele contava para nós. Que o Emmanuel aparecia para ele e falava assim: Chico, por que você está na cama? Ah, mas o senhor não viu o que aconteceu, isso, aquilo, outro e tal. Reclamava com o Emmanuel. Pois e agora é a hora de levantar e trabalhar. Vamos lá para a periferia de Uberaba. Porque logo, logo esse sentimento seu vai desaparecer. E, de fato, desaparecia. Se você queria ver o Chico Xavier feliz, era no meio do povo, atendendo o povão. Ele estava feliz da vida. Aí não tinha problema, não tinha lamentação, não tinha nada. Tinha amor. Né? E isso tudo gera em nós o quê? Perturbação, sofrimento. Olha o que ele fala. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Então, vamos pensar. Vamos pegar espíritos iluminados que já viveram aqui na Terra. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Gandhi, Chico Xavier, outros mais, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Aquele pastor protestante, Martin Luther King. Vamos pensar na reunião desses espíritos. Aí você chama um viciado aqui da Terra, coloca no meio deles. Vocês acham que o viciado vai enxergá-los? Não vai. É outra frequência. A Cecília falou tudo. É outra frequência vibratória. Porque o pensamento, a semelhança de todas as ondas eletromagnéticas, ele também tem frequência. E a frequência específica vai variar de acordo com a qualidade do sentimento que ele exala, que ele interpreta. Então, pensamentos baixos, né, que a gente até fala. Você veja que a sabedoria popular é grande, gente. Que intuitivamente, quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Ah, eu fui na casa de fulano ou na casa de ciclana e não gostei, não. O ambiente estava muito pesado. A gente não fala isso? Não é assim? A gente não sente? Não sabe explicar por quê. Que a pessoa, às vezes, nem te explicou. Mas você sente o peso vibratório que está ali naquela casa, não é? O que significa isso? Pensamento de angústia, pensamento criminoso, de miséria, de perturbação, de sofrimento, de desarmonia,
pensamento de sensualidade, de sexualidade desenfreada, de viciação, de avareza. São pensamentos com baixa frequência. Então, a onda pensamental é assim, ó. Ela tem uma onda baixa. Por quê? Essa frequência é dilatada, né? Então, são ondas, tanto Emmanuel quanto André Luiz vão dizer, são físicas essas ondas. São ondas mento-eletromagnéticas. Quando você está orando, ao contrário, quando você está estudando focadamente num assunto, por exemplo, para passar numa prova, para adquirir algum título ou alguma conquista profissional, quando você está meditando, aí sim, viu, Cecília? O seu pensamento é de alta frequência. Então, as ondas não são essas ondas longas, são ondas curtas. Ondas curtas, de alta frequência. E, consequentemente, quanto mais curto é o comprimento da onda, mais potente é a onda. Então, os pensamentos elevados de oração, de fé, de amor, de estudo, né, de foco, de perseverança, de coragem, de... vamos dizer, eu já falei na perseverança, de gratidão, olha que beleza. Gratidão, um pensamento elevadíssimo. Eles são capazes de destruir qualquer sombra. Né? Eles dissolvem as sombras. Por isso que a gente tem que orar sempre, todos os dias. O Chico recomendava para nós orar na hora que acorda, orar durante o dia e orar a hora que vai se deitar. Recomendação de Chico Xavier. Por quê? Porque, do contrário, a gente está perigando ser esse viciado aí, não é? Tem outro tipo de viciado. Qual que é? O viciado em fazer nada. Não é? É o viciado em cruzar os braços, em não fazer coisa alguma. Não tem isso, gente. A gente conhece, vamos ser sinceros. Aquela pessoa que nunca está disponível para nada. Até diz um ditado popular o seguinte: quando você precisa de uma coisa urgente, para alguém te auxiliar, procura na sua família aquela mais ocupada. Não é assim? Carro apertado é que anda, não é? Você procura a pessoa mais ocupada que ela vai te ajudar. Agora, aquela pessoa que passa o dia à toa, eu não tenho tempo. É ou não é? Isso é um perigo. Por quê? Porque a pessoa fica enxergando, se não as próprias sombras. Ela não se movimenta. Olha aqui. Prossegue o Espírito. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detém indefinidamente na medição da lama está ameaçado de afogamento no lodo. Né? E aí, cabe aqui a lembrança de Jesus. Não julgueis para não ser julgados. Porque aquela pessoa que só está vendo o mal onde ela passa, né? Procurando defeito nos outros, vai encontrar, se não o quê? Pedras, calhaus. Não vai encontrar roseiras, não vai encontrar flores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar também. Porque, do contrário, a gente só vai ver aquilo que nós estamos realmente focados em ver. O viajante, fascinado pelo sarçai, à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. O que é sarçal? Alguém sabe? Não? Sarçal é a planta cheia de espinhos. Era muito comum no Oriente Médio, na época de Jesus, né? Tanto no Velho Testamento tem referência à sarça que pegou fogo. Né? A sarça ardente, né? Por quê? Não, a sarça é um arbusto.
ele é raso assim, ele não cresce muito não, mas você tem que ter muito cuidado de passar nele, porque os galhos e os ramos e o tronco da sarça são todos espinhosos. Tem espinhos que machucam muito, né? Numa das parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear e saiu semeando a semente em vários terrenos. Um dos terrenos que caiu a semente foi o sarçal, que foi o espinheiro. E esse fruto não vai para frente. Vai. Que isso é uma figura de linguagem, né, gente? Isso é uma alegoria para a gente entender o que Jesus está falando conosco. O sarçal é aquela pessoa que só de você se aproximar dela, ela vai te espetar. Agora, vamos ser sinceros, todo mundo conhece, não conhece? Infelizmente mesmo. Na nossa família, no nosso trabalho, sempre tem essa pessoa que só vê o mal, só reclama de tudo. E se você se aproxima dela, você sai ferido. Não é? Agora, qual que é a receita? Como que nós vamos enfrentar isso? Nós estamos na vida humana, é para melhorar. Né? O que eu devo fazer? Vigiemos o pensamento. Pensamento de quem? Do outro? Vou ficar vigiando a vida do outro? Vocês acham que Jesus falou assim, ó, vigiar e orar sobre a vida alheia? O que vocês acham? Falou isso? Não. Né? Ele falou, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, é sobre a nossa vida íntima. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Porque, caso contrário, eu vou cair em tentação. Vigiemos o pensamento, purificando. Olha aí a receita que Marilene falou. No trabalho incessante do bem. Para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos da vida inferior. Não tem outra receita, gente. Muitas escolas religiosas falam que nós estaremos salvos pela graça de Jesus, a graça do Senhor. Só que o Espiritismo, por ser mais consciente pelas informações que os espíritos superiores transmitiram a Allan Kardec e a Chico Xavier, nos esclarece que esse caminho de evolução é um caminho de esforço próprio. É um caminho pessoal e intransferível. E que não basta você simplesmente chegar no seu templo religioso e dizer: eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Isso é ilusão. Porque isso, inclusive, vicia a criatura. Porque ela se acostuma a ir numa atividade religiosa, como se fosse uma obrigação semanal. Então, eu vou naquele templo, seja ele qual for. Aqui eu não estou colocando juízo de valor sobre as religiões. Né? Cada escola religiosa é digna e é um caminho para Deus. Mas nós aqui, no Centro Espírita, né, gente? Grupo Espírita Saber Amar, nós temos a obrigação, primeiro, de saber o que os Espíritos nos ensinam. Para depois, a gente, compreendendo o que eles nos ensinam, a gente procurar amar. Esse é o nosso objetivo. Pois não, querido? Espera aí. Passa aqui para ela. Uma coisa que me marcou profundamente. De Alzheimer, né? Ele falava, a graça não é de graça. Isso, eu ia falar isso, querida. Falou tudo. A graça não é de graça. Por quê? Uma vez o Chico falou comigo assim, eu estava sofrendo de determinada coisa, o Chico virou para mim e falou assim, Geraldinho, não existe nada, nenhuma conquista de graça, sem esforço e sem sofrimento, sem lágrima e sem suor. Não existe. Se você quer alcançar um patamar superior na nossa vida, você tem que se esforçar, você tem que suar, você tem que chorar, tem que viver o sofrimento para superá-lo
E não para afundar na tristeza. Compreende? Na revolta, não. Né? Então, a gente tem que fazer esse movimento. A graça de Deus em nosso favor, qual que é? Que Ele dá de graça. Isso aqui, ó. Trabalho incessante no bem. Não tem trabalho para todo mundo? Não existe serviço para todo mundo? Não falta serviço, gente. Olha aqui no cartaz. Tem sexta-feira, está cheio de serviço aqui. Vocês já pararam para ler aqui o cartaz da sexta-feira? Hein, Humberto? Lá no Retiro da Luz também. Está cheio de serviço. Cadê os trabalhadores? Graças a Deus que tem muitos. Não estou reclamando. Lá e cá, graças a Deus, o nosso povo é um povo que trabalha muito, graças a Deus. Né? Mesma coisa lá na casa de Chico Xavier. Tem muito serviço lá. Mas o serviço é a oportunidade que Deus nos dá de trabalhar em favor do outro sem pedir nada em troca, viu, gente? Sem pedir dinheiro, sem pedir favores, sem pedir fama, sem pedir gratidão e sem pedir reconhecimento de quem quer que seja. Porque se é a favor do bem, esse bem não tem paga na terra, pelo menos na terra. Então, nós não podemos também trabalhar querendo um benefício em troca, né? Podemos? O que vocês acham? Eu estou fazendo uma afirmação, vocês que vão me dizer. Não, né? Por quê? Essa graça, isso aqui, gente, nem todo mundo pode fazer, pode trabalhar. Não existe limitação de idade, existe? Não existe limitação cultural. A pessoa mais culta tem trabalho para ela. A pessoa menos culta tem trabalho para ela também. Não existe diferenciação de sexo, de opção sexual, de escolha sexual, nada. Homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, todos são convocados a trabalhar. É ou não é? Não existe diferenciação de classe social. Pobres, remediados ou ricos, todos são chamados a colaborar. Existe limitação física? Também não. Eu já contei a vocês que na minha época de Mocidade Espírita Precursor, algumas décadas atrás, né, a gente tinha um grupo de jovens que faziam a visita ali no bairro, aquela avenida principal do Cidade Nova, Cristiano Machado. Não é na Cristiano, aquela que vai... Aquela que entra, José Cândido da Silveira. Naquela avenida havia uma casinha com o pai tinha corrido, né? Porque o pai e a mãe, o casal tiveram 2 filhas com pequena diferença de idade entre elas. E agora eu estou me lembrando que são 3 filhos. Tiveram 3 filhas. Pequenas diferenças de idade. Sucessivamente. Todas 3, logo na infância, apresentaram uma debilidade física e mental muito grande, uma degeneração, que agora me foge o nome técnico. Quem for médico aí me ajuda. Em que elas perderam os movimentos, né? E ficaram restritas às camas do seu quarto. Então, elas não conseguiam sair de casa. O pai fugiu, né? Os homens da terra têm esse mau viso, né? De pular fora do barco. Quando o barco está... Não, era bem mais grave. Hein? É uma degeneração motora. Mas qual... Esclerose múltipla, isso mesmo. Esclerose múltipla, é isso mesmo. Elas tinham. É exatamente. Sabe o que a gente ia fazer lá? E lá na porta da casa delas tinha uma fila de necessitados. Acreditem ou não. Uma fila de pessoas sofredoras. Que iam lá pedir a ajuda delas. Orações.
Olha só. E a gente, os jovens da Mocidade Espírito Precursor da União Espírita Mineira, ia lá, aos domingos, participar das orações delas, que elas faziam em favor daquela fila que estava lá na porta delas. Olha que exemplo. Então, não existe debilidade física que impeça a pessoa de trabalhar no bem. Não existe. Pode ser ela cega, surda, muda, hemiplégica, né? Nós tivemos exemplo lá em Tuiutaba do Jerônimo Mendonça, agora eu não sei. Acho que é Mendonça. Ele era tetraplégico, ficava numa cama, viajava nessa cama para fazer palestra, gente. Jerônimo Mendonça, né? E assim, recentemente a gente viu na internet, né? Tem aquele australiano que ele nasceu sem os braços e sem as pernas, que ficou conhecido no mundo inteiro por fazer palestras de autoajuda e de estímulo às pessoas a terem alegria, a terem atitude, né? Sair do próprio mundo íntimo. A Egorina Cunha, né? Sobrinha do Eurípides Barçanufo, teve paralisia nas pernas, mas trabalhou a vida inteira até desencarnar no Colégio Allan Kardec de Sacramento, e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai purificar o nosso pensamento onde? No trabalho do bem. Seja ele qual seja, cada um vai achar o seu, porque trabalho tem muito. Para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então, a forma da gente se desacorrentar das forças inferiores que nós mesmos criamos e que nos impedem de progredir, é trabalhando bem. É trabalhando em favor de alguma causa nobre. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Olha que frase, gente. É da forja viva da ideia, ou seja, o nosso pensamento, a ideação que nós fazemos, que nós arrojamos com a força mental, com a força mento-eletromagnética do nosso próprio pensamento, é que cria para nós as asas da nossa libertação espiritual ou as algemas que vão nos acorrentar às sombras ou às trevas terrestres depois dessa vida. E até mesmo aqui nessa vida, né? A gente vê isso. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, veja bem, Deus pune alguém? Não. Não existe no Espiritismo a figura do Deus punitivo. Aquele que vai dar olho por olho e dente por dente. Então, você tem que fazer isso, porque senão Deus vai te punir. Isso não existe no Espiritismo. Essa é uma visão retrógrada, espiritualmente falando, né? Embora a gente reconheça que teve o seu tempo lá com Moisés, né? Ele precisou dessa força vingativa, do olho por olho, dente por dente, para colocar aquele povo judeu em ordem, né? Depois de passar 40 anos no deserto, tentando organizar aquele povo insubmisso, ele precisou disso naquela época. Mas isso tem 3.600 anos. Nós não estamos lá, não. Nós já evoluímos. 3.600 anos dá quantas vidas? Quantas experiências? Aqui na Terra e no mundo espiritual. Ou e aqui, que sabe, até em outros mundos. Já 3.600 anos são 36 séculos. É isso mesmo, né? Séculos. 36 séculos, gente. Nós estamos... 36 séculos. Não é? 3.600%. Segundo o Chico, a cada 3 séculos nós temos 2 vidas. Então,
36 dividido por 13, por 3, desculpem, dá 12 vidas. Já imaginaram o que nós andamos aprontando nessas 12 vidas? Hein? Vocês acham que a gente esqueceu à toa? Vocês acham que a gente esqueceu à toa, hein, gente? Essas últimas 12 vidas, desde Moisés, hein, Galo? Você acha que você esqueceu à toa? Não, né? Olha que a Cecília... desculpe. Olha o que Marilene está falando. Essa é a nossa maior misericórdia de Deus. Não lembrar é maravilhoso. O que você fez de ruim, né? Eu acho que algumas religiões coloca Deus como punitivo porque ele fala que Deus corrige os filhos que ele ama. Então, parece que é isso, né? Corrige quem eles amam. Parece que ele está castigando. Pois é, mas não é É uma isso, tradição não. da Igreja Católica, É uma por exemplo. tradição antiga, né? Fala, querida. Passa o microfone para ela. Se cada um de nós que está nessa sala lembrar das dores mais difíceis que teve, essa questão aí fica resolvida, porque a gente não consegue resolver sozinho, só no esquecimento de nós mesmos. Quando a gente aí trabalha pelo bem do outro, fala, não dou conta, não estou... Como é que chama isso? Esse esquecimento de si mesmo? Não sei. Renúncia. E aí, só aí que quando a gente acorda, rapidinho a dor passou. Exatamente. Na renúncia é que nós nos elevamos. Você olha... Fala aqui, Marilene. Ó. Fala aí, querido. Quando nós olhamos menos para a gente, você ganha energia, você faz coisas que você acreditava que você não dava conta de fazer. Porque pensa 5 dias pensando só em si mesmo. Nossa, que chatice. Geraldinho é um insuportável. A gente sofreria, a gente adoeceria em uma coisa. semana, a gente deprimiria em uma semana. Gastar energia pensando no outro é a salvação. Demais, gente. A gente é chato demais. Se você ficar olhando no espelho, você toma antipatia do espelho. Porque não é por isso que a gente precisa do outro, a gente precisa da família, a gente precisa dos amigos. Graças a Deus eu preciso de vocês toda semana, né? Porque é onde eu me alegro. Então é isso aí. Claro que a gente tem as compensações, né, gente? São os nossos amores. Que Deus é tão bom que também nos dá amores. Não é isso? Então, a vida é um balancear. Passa aqui para ela. As pessoas confundem, né? Tá escrito lá, ninguém é de ninguém. Não, ninguém precisa de ninguém. É Exato. diferente. É muito Tem diferente. essa diferença. Nós somos, muito bem falado, nós somos seres sociais. A sociologia diz isso. A gente se realiza no contato social com os outros, não é? A gente precisa uns dos outros, mas ninguém tem a posse de ninguém, né? Ninguém. Então, mas nós temos, graças a Deus, as pessoas que nos estimulam pelo amor, pela alegria, pela convivência amiga, fraterna, não é? Isso mesmo, isso é uma maravilha. O amor é uma bênção de Deus em nosso favor. Então, nós não queremos, ou nós queremos nos sentenciar a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Alguém quer? Conscientemente, gente, ninguém pode querer isso, porque esse autossuplício, isso é masoquismo. A pessoa querer se fechar nesse complexo fechado, pensamental, isso é autossuplício. Nós não podemos querer isso. Nós queremos a libertação. Pois não, querido, desculpa, eu pulei sua vez. Passa para ele ali, gente. Só um comentário. Mas a própria dor em si, né, ela não vem como uma punição de Deus para nós, que precisamos passar por ela, mas como remédio para curar as nossas deficiências, né? E quando tem o aprendizado, não se torna necessário mais a dor. Então, às vezes, o espírito tem uma trajetória, uma dor esperando na frente, mas se ele adquiriu o aprendizado daquela lição que ele precisaria passar antes, a dor é até eliminada da trajetória daquele espírito. Olha, você falou uma coisa maravilhosa. Remuneração espiritual, né? Que é a remuneração espiritual. Por quê?
Aliás, ele falou uma coisa fundamental para a nossa compreensão espírita cristã. Nós não é Deus, primeiro, não é Deus que nos dá a dor. Tá certo? Nós é que buscamos a dor quando nos apegamos a algemas dos condenados. Nós criamos essas algemas. E essas algemas, pelo pensamento, nos escravizam ao resultado mental das nossas próprias criações inferiores, que são os troncos do suplício que algumas igrejas falam que é infernal ou que é eterno. Nós sabemos que nada é eterno, né? É temporário, mas é um suplício. Existem regiões de sombra e de treva? Existem. São criados por Deus? Não. São criados pelas mentes desviadas da luz, da misericórdia, por nós próprios. Tá? E não precisa ir no plano espiritual, não, gente. Aqui, em Belo Horizonte, nós temos vários bairros, não temos? Nós temos bairros que nós podemos dizer que vivem muito bem, e temos bairros que nem são bairros, são guetos, como a Cracolândia, como zonas de moradores de rua, não é? Olha lá, olha a diferença, não é? Então, só um detalhe. Nós é que criamos isso, nos sentenciando a essa prisão de dor e de morte. Mas isso, compreendendo pela doutrina espírita, que isso é o reflexo do que nós criamos, pela lei de ação e reação, toda ação tem uma reação proporcional à sua força, não é? Isso é uma lei física que se aplica ao lado espiritual também. Tem uma reação semelhante, não é? Tudo bem. Jesus disse assim, em respeito a isso, da dor. A dor está ligada ao quê? À culpa. Porque a pessoa que vive nesse círculo fechado de ódio, de inveja, de rancor, de vingança, de doença, de raiva, de depressão, de tristeza profunda, de revolta, de indignação sistemática, de violência. O que ela está criando para ela própria? Esses mecanismos de dor, que vão se perpetuar. Aí Jesus vira e fala assim, em verdade vos digo que não saireis daí enquanto não houverdes pago feitio por feitio. Olha a sabedoria de Jesus. Ou seja, enquanto eu estiver nesse ciclo vicioso de pensamento destrutivo, eu vou, em vidas sucessivas, ficar nesse reflexo condicionado da dor, da expiação. Por isso que a Terra ainda é um mundo de expiação e de provas. Mas, se a pessoa fala assim, chega de mim mesmo. De mim mesmo. É o tédio, né? André Luiz diz que nós temos 3 forças que nos fazem evoluir. A primeira, que raramente nós utilizamos, é a força do amor. Infelizmente. Essa força é capaz de nos arrojar para cima. É o que ele falou. É o que ele falou. Raramente nós utilizamos essa força. Nós preferimos as outras 2 forças, que é a dor, aí te respondendo, porque a dor corrige o desvio espiritual, né? E a terceira é o tédio, quando você se cansa de si mesmo. De certa forma, a depressão também está ligada ao tédio, ao cansaço de si mesmo. Não é? Fala no microfone. O que mais agravou os casos de pandemia está dizendo... Pode falar, querido, pode falar. Falando que na pandemia o que mais agravou os casos todos foi o tédio. O tédio. As pessoas Ficar dentro de entediadas casa, delas mesmas. né?
Marido trombando com a esposa, que ele raramente via, e tinha que ver todo dia. É, não é? Pais que punham os filhos em 1000 aulas e não encontravam com os filhos, de repente tinham que conviver com os filhos 24 horas por dia. Que É ou não é? mostra a nossa humanidade, né? Esse Estou é pensando no paciência, tédio. Gente, vocês desculpem, mas eu gosto de brincar, tá? Eu sou assim mesmo. Mas a gente viu, porque muita gente ligava para a gente, fala, querido. É duro, mas é verdade, não é? Então, qual que é a outra solução? Além disso, além da dor e do tédio, é o amor. Tanto é que Jesus anula o outro pensamento dele, quando ele fala, em verdade não saireis daí enquanto não houveres pago centavo por centavo. Isso aí é o quê? Isso é lei de justiça. Ninguém engana a justiça divina, gente. A gente pode enganar a justiça da terra, mas de Deus existe instituto, Chico dizia, Instituto Universal da Justiça Divina. Ninguém engana o Instituto Universal da Justiça Divina. Através desse instituto, Jesus disse, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, cada um vai receber de acordo com o que tiver dado. Está na prece de Francisco de Assis, não é? De Mateus 16. E também está em Mateus 16, diz o nosso Wikipedia. Não. Mateus 16, muito bem lembrado, João. Lá no Evangelho de Jesus. Mas aí vem outra fala maravilhosa, que Jesus disse assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Vê como ele próprio dá a solução, ele mostra o problema, não é? E ele dá a solução. Gente, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, qual que é a nossa solução? É amar. É sair aqui dessa zona torturada, aqui, desses trilhos de dor e morte, para a vida eterna, para a comunhão, para a fraternidade, para a solidariedade. A gente se preocupar com a dor do outro. Fazer um esforço por minorar a dor alheia. Eu já contei isso aqui uma vez. Uma pessoa de São Paulo tinha ido à Índia. O senhor até chegou lá no Chico Xavier com a cabeça confusa. Porque ao chegar na Índia, ele se deparou com a cultura indiana. E a cultura indiana, que também é reencarnacionista, e também fala na lei do karma. Isso tem tudo a ver com o que ele falou. Tem tudo a ver. Por isso que eu estou contando de novo aqui. Então, a cultura deles é assim. E esse senhor chegou com a família lá no Chico Xavier impressionado, porque ele viu pessoas sofrendo muito na rua, né? Às vezes tendo um ataque do coração, às vezes tendo um ataque epilético. E as multidões lá em Mumbai, ou Calcutá, ou Nova Delhi, passando por cima delas. Ninguém parando para auxiliá-las. Ele viu isso, ele ficou chocado com isso, né? E ele perguntou para o guia, mas o que está? Ninguém ajuda? Não, nós não podemos interferir no karma deles. Olha só a compreensão. Essa concepção de olho por olho. É a compreensão do olho por olho dentro. Não, nós não podemos interferir. A cultura hindu não nos permite interferir no karma do outro. O karma é estanque, né? Olha só, é uma cultura estanque do karma, né? Então, se a pessoa está sofrendo, ela tem que sofrer para se libertar. Olha só. Mas engraçado é que eles não Espera que tem conclusão. Senão eu perco o fio da meada. Olha só, aí todo mundo ficou assim, o que o Chico vai falar agora? Né? Porque o cara virou para o Chico e falou assim, aí o Chico, eu voltei com a minha cabeça fervilhando de ideias, porque nós, no Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nós também compreendemos que tem a lei do karma, que tem o débito de vidas passadas, o resgate, a expiação. Como que nós vamos
harmonizar esse conhecimento espírita com essa atitude que eu não concordo dos indianos. Aí o Chico parou um pouco, pensou que ele não era bom mineiro, né? Ele respirou ali um pouquinho, virou-se pro... Eu achei a resposta dele fantástica, gente. A sabedoria de Chico Xavier não tinha igual. Ele virou-se para o fulano e falou assim, olha aqui, ciclano. O negócio é o seguinte, você tem razão em dizer que tanto os nossos irmãos hindus quanto nós espíritas, cristãos, nós temos o entendimento da lei do karma, pelo qual toda ação nossa gera uma reação. Toda a nossa vida recebe o resultado de nossas ações, seja nesta vida, na vida espiritual ou nas vidas futuras. E o nosso sofrimento de hoje, de fato, é o reflexo do que nós fizemos sofrer os outros em outras encarnações. Mas o que o povo hindu não acessou ainda é a revelação de Jesus, pela qual Jesus nos ensina que se o karma do meu semelhante é a dor e o sofrimento, o karma de quem vê, quem enxerga o sofrimento alheio, é o dever de minorá-lo. Percebe? Então, eu não posso ser insensível à dor alheia. O espírita cristão tem que ter esse conhecimento. Eu não posso ser insensível à dor alheia. Se eu estou vendo a dor de alguém e não estou fazendo nada para ajudá-lo, não é? Ajudar essa pessoa, eu estou incorrendo em uma falta, porque também Allan Kardec diz que o não fazer o bem que eu posso fazer já é um mal. Deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem que eu posso fazer já é um mal. Percebe? Agora você pode falar. Não, o final já esclareceu o que eu tinha. Esclareceu? Então, gente, para concluir... Fala aí de novo, para o pessoal ouvir. Uma lei, então, está entrelaçada na outra. Uma lei do Cristo supera a lei anterior. Ou seja, a lei revelada por Jesus, que é a lei de amor, supera a lei de justiça. A misericórdia é mais alta que a justiça. E por isso que ele diz, nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Né? Passa aqui para ela o microfone. Nessa questão vem também a preparação, porque também já foi falado que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então as pessoas não desenvolvem. Mas não fica esperando em casa de braço cruzado o trabalho aparecer. O trabalho aparece. Então, assim, em todo lugar que você vai, tem um trabalho a ser feito. Tem. Mas aí você tem que ter uma atitude ativa. Qual que é? Jesus disse assim, batei a porta e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Quer dizer, a atitude tem que partir de nós. Não é ficar dentro de casa esperando que Jesus e Maria Santíssima desçam para te fazer uma visitinha à hora do Ângelus, não. Né? Eu não posso evoluir por aqueles que eu não posso evoluir para os outros. Aquele que eu amo, mas eu só vou evoluir através dele. Através dele. Até com aquele que você não ama. Não é? Que são os nossos desafios. Aí, gente, só para terminar, olha o que o Espírito vai concluir a respeito do quê? Porque, no fundo, nós estamos falando esse tempo todo de quê? Mediunidade. A mediunidade nada mais é do que a troca pensamental entre criaturas humanas. Ela acontece todos os dias, todas as horas, no plano terrestre, no plano espiritual, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para os outros planos de desencarnados. 100% do tempo, nós estamos em constante troca pensamental. Isso é mediunidade, né?
Então, a mediunidade que não é esclarecida pela luz do amor é a mediunidade torturada. Não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. Não é? Então, a mediunidade torturada é aquela mediunidade que ainda está nos lances da expiação e do reajuste. Mas qual que é o convite que a doutrina espírita faz para esse indivíduo que sofre com a mediunidade torturada? A mãe não compreende, o pai não compreende, os irmãos se ridicularizam, né? Mas ele vê os espíritos, ele recebe os espíritos, ele enxerga os espíritos, ele ouve os espíritos. E é um sofrimento. Se a pessoa não tem conhecimento espírita, muitas dessas pessoas são internadas em sanatórios. Não é verdade? Por desconhecimento da família. Então, é buscar o trabalho efetivo no bem que vai fazer com que ela se liberte, colocando a sua mediunidade em favor da caridade. Tá certo? Só uma lembrança agora de uma frase do Chico, que acho que fecha bem o dia de hoje, é o último slide de hoje, que o Chico disse assim: ninguém está no livro, capítulo 9, do livro Roteiro de Emmanuel, cujo título é O Grande Educandário. Olha que bonito ele se referindo à Terra, né? O que é a Terra onde nós habitamos? É o grande educandário. Nós estamos matriculados, nós, espíritos humanos imperfeitos, estamos matriculados no grande educandário terrestre. E Emmanuel vai dizer assim: ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina. Olha só, nossa oficina de trabalho é a Terra. Em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Nós podemos fazer isso. Com a nossa força, com a nossa perseverança, com a nossa coragem, com o nosso destemor, não é? Com o nosso trabalho, com o nosso serviço desinteressado e puro, arregaçando as mãos na fraternidade, na solidariedade, no estudo, porque também ninguém evolui sem estudar, né? Nós podemos transformar a Terra, sim, num grande paraíso no futuro. Vai demorar, vai, mas a gente pode. É ou não é? Concorda comigo? Muito bem, querida. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Emmanuel tem, eu não sei qual é o capítulo, 52, coisa Só que repete para o pessoal te ouvir. No Livro da Esperança, Isso. o Emmanuel fala uma coisa que, desde o início, quando eu vi aquilo, isso ficou escrito aqui. Trabalho é o infatigável descobridor. Olha, que lindo, né? Lindo, maravilhoso. Vamos encerrar com essa. O trabalho infatigável no bem é o nosso grande descobridor. Muito bem. Gostei. Deus te abençoe, querido. Vamos, então, fechar a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir a Cecília que faça a prece final, em nome de todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Assim seja.